Eu me chamo Bruno Cardoso do Nascimento, sou aluno da Universidade de Estácio, cursando processos escolares, e minha matrícula é a 2021 031 601 58. Esse é o meu PCC, Prática como Componente Curricular, na disciplina Avaliação Institucional. O tema que eu escolhi: como lidar com o autismo na educação infantil. Visto que a primeira infância é a parte mais importante da vida de uma criança, é de suma importância que o professor se qualifique para atender todas as necessidades de seus alunos, para que isso não gere traumas futuros, incluindo os alunos portadores do transtorno do espectro autista. Então, como lidar com o autismo na educação infantil? Será que o professor está preparado para receber um aluno autista? O objetivo desse projeto é dar apoio às crianças autistas, mostrando o que acontece no seu dia a dia, como ela lida com isso, o que ela sofre e como que nós podemos atuar diante de algumas situações. Uma das definições mais comuns e de fácil acesso para nós hoje é que o autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança que gera alterações na comunicação, dificuldade ou ausência de interação social e mudanças no comportamento, sendo geralmente identificado entre os 12 e 24 meses de idade. O intuito é falar como que os profissionais da área, no caso a área da educação, como é que os professores da educação infantil propriamente dita podem ser mais atuantes diante de algumas situações e auxiliá-los da melhor forma. Como objetivos principais, é muito importante que nós conheçamos as características do autismo e saibamos como é que nós podemos conviver e conscientizar as pessoas de que todos somos iguais, apesar de algumas barreiras que acabam surgindo. Para vivenciar esse tema, eu tive a oportunidade de estar presente numa escola de educação infantil, aqui na zona norte da capital, em São Paulo, que atende crianças de 2 até 5 anos e 11 meses, incluindo alguns alunos com o transtorno do espectro autista, ou TEA, como alguns costumam identificá-los. E eu pude notar, nesse período em que eu estive presente nessa instituição de ensino, que algumas situações, os professores, os funcionários, eles precisam muito de apoio da família e principalmente de profissionais dessa área, com conhecimento, para poderem dar o suporte necessário ali para eles, pois existem algumas necessidades que o aluno nessa condição precisa que sejam supridas. Observa-se que um aluno autista, por exemplo, ele demonstra características psicológicas que podem trazer algumas dificuldades de convivência e interação social. Por isso, a importância desse projeto, que pretende conhecer um pouco mais, ou melhor, o mundo do aluno autista e, a partir daí, orientar os professores e funcionários a saber como lidar com atitudes e reações deste aluno. Como metodologia estratégica, vi que o ponto de partida é fazer algumas pesquisas em grupo sobre esse tema, sobre o autismo, e ouvir alguns relatos de alguns pais que enfrentam os desafios desse transtorno. Logo de início, e em comum acordo, nós podemos perceber que o primeiro passo é a redução do número de alunos por turma, para que assim o professor ele consiga oferecer a assistência necessária para este aluno, como também criar uma rotina diária, com regras e combinados com todos. Tudo isso de forma bem visual, como cartazes na sala, jogos educativos e assim por diante. O ambiente pedagógico e lúdico na sala é muito importante para que isso aconteça. Com isso, o aluno autista ele vai se sentir mais acolhido e inserido naquele ambiente. Por exemplo, colocar as rotinas da turma no quadro, isso pode ser de muita ajuda. E citar a rotina mesmo, todos os dias. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer a higienização e depois a gente vai ter a musicalização e depois a atividade pedagógica e assim por diante. O aluno com autismo ele necessita de uma rotina diária sem modificações, pois eu notei que isso interfere muito no seu comportamento.
Isso vai ajudar para que ele seja inserido nesse grupo e se sinta de fato confortável. Ouvi também relatos de alguns pais e tive a oportunidade de conversar com um terapeuta dessa escola, onde eu pude constatar que é muito importante que a criança autista ela seja avaliada continuamente. É vital que eles frequentem a escola, pois além de ser um direito deles garantido na legislação do nosso país, isso vai ser vital para o seu desenvolvimento cognitivo e social. Essas avaliações, elas tendem a variar conforme a necessidade e de acordo com cada grau, né, de cada aluno com esse transtorno. Essas avaliações precisam ser contínuas, isso é muito importante ressaltar. O atendimento ele precisa ser diferenciado, com metodologias apropriadas, suprindo assim as necessidades de cada um. Nós precisamos respeitar as limitações e avaliar cada atividade que foi proposta pelo professor. O professor ele pode utilizar da sensibilidade visual e auditiva que alguns alunos têm e preparar as suas avaliações de maneira que eles possam usar as suas habilidades, possibilitando assim a compreensão e a possível aprendizagem dessa criança. Uma situação real que eu pude observar e entendi de fato a importância dessa avaliação contínua e em base individual foi o caso de um aluno com um transtorno do espectro autista que não demonstrava interesse algum no lápis e no papel. Porém, quando o professor buscou outras estratégias, por exemplo, o alfabeto móvel, a utilização dele, ele conseguiu, ali de forma lúdica, formar palavras de acordo com o que o professor ia ditando para ele, ele conseguiu formar algumas palavras usando o alfabeto móvel. Logo, cada um tem que ser avaliado de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo. O professor precisa ter a sensibilidade de percepção de qual é o melhor método para estimular o seu aprendizado. Como, por exemplo, o que chamou a atenção dele para que ele possa absorver o conteúdo. Para finalizar esse projeto, eu gostaria de dizer que o autismo faz parte desse mundo. Ele não é um mundo à parte, como muitos o consideram. O autismo é apenas uma palavra e não uma sentença, como alguns acham. Nós precisamos ter clareza que o autismo não se cura, mas ele tem que ser compreendido.